Olá, pessoal, Eles que Lutem no ar. Hoje o amor está no ar no Eles que Lutem. Um especial de Dia dos Namorados pra vocês. E olha que os convidados de hoje é de garbo e elegância, né, João? E olha que eu não falo isso sempre. Mas vamos para o momento LinkedIn, porque eles são dois jornalistas casados. Olha, a notícia deve correr ali na casa, ali nos bastidores, que não é mole não, viu? E um casamento que virou até pauta no programa da Eliana. Então hoje eu pergunto, e eles que lutem, o nosso querido Darlisson Dutra e Marcela Munhoz. Aê! E aí, gente, estão preparados? Não sei, hein, amor. O Gabi é afiado, hein? Veremos. Eu acho que a gente nunca tá preparado, né? Não. Mas a gente vai com medo mesmo. Não, é porque jornalista tá acostumado a fazer as perguntas. Sim. Ao mesmo tempo que a gente tá acostumado com o improviso, tudo pode acontecer, mas estar do lado de cá é muito desconfortável, vou confessar, viu? Realmente, você não sabe o que pode vir e se prepare para o pior. É sempre assim, É verdade. né? Exatamente. Mas eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Um casal. Primeira vez que a gente faz um especial de Dia dos Namorados no Eles que Lutem. Acho que vocês vão poder compartilhar um pouco da história, tudo mais. Então, antes da gente começar falando sobre isso, olhem na câmera da verdade de vocês. Peçam um like, porque eu peço e não adianta. Não adianta. Então, por favor, vai usar da credibilidade dos jornalistas. Bom, pessoal, então, a gente tá pedindo um like aqui pra vocês, né? Somos um casal que a galera tá acostumada a ver nas redes sociais. Estamos aqui no Eles que Lutem. Vamos lutar a partir de agora. Então, por favor, curta aí também. Vai pelo amor, segue aí o Eles que Lutem, segue o Gabi aqui, porque tem conteúdo de qualidade e a gente vai contar muita coisa legal no programa de hoje, tá? Maravilha, maravilha. Então eu quero saber, já pra gente começar esse assunto de relacionamento e tudo mais, qual foi o primeiro impacto que um causou no outro? À primeira vista, sabe aquela primeira vez? Qual foi o primeiro impacto? Primeira impressão. Boa pergunta, hein? Vai, amor, começa você. Ai, deixa eu ver. Foi aquele amor de bastidores e que foi... Na verdade, não nasceu como amor, né? A gente construiu. Porque não foi aquela coisa avassaladora, sabe? De, o primeiro impacto e agora a gente tá apaixonado. Vamos dizer que foi pelo aquário. Ela era sereia, né? E eu pesquei essa sereia, mas vou explicar. Porque é o seguinte, lá dentro do estúdio, a gente chama de aquário, né? Quando o estúdio é de vidro dentro de uma redação, né? E na época, o primeiro impacto tinha essa configuração. Então, eu ficava apresentando, ela ficava do outro lado, na redação, entrando junto comigo. E foi através desse vidro do aquário que a gente começou a trocar os primeiros olhares e entendendo que um tinha interesse pelo outro. Foi por aí. Não, mas não tô falando nem no romance. Tô falando a primeira vez que vocês se viram, porque a gente tem aquela primeira impressão daquela pessoa. Às vezes você tem um amigo, que a primeira impressão você fala assim, com certeza, achei chato. Depois vocês viram melhores amigos, né? E tem muito dessa primeira impressão. Qual foi a primeira vez que você viu a Marcela? E a Marcela, a primeira vez que você viu o Darlisson? Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram um do outro? A primeiríssima. Não, eu lembro que eu te conheci primeiro pelas outras pessoas. Porque todo mundo falava bem de você. Nossa, menina nova. E, bom, eu te conhecia do vídeo, né? Pessoalmente, eu acho que a gente se viu a primeira vez. Você estava sentada ali numa mesa, em frente à chefia de reportagem. Eu passei, olhei e falei... legal. Já te conheci assim dos corredores e fui-me embora. Mas eu não lembro qual era a minha situação na época. Não, você veio se apresentar pra mim. Foi já nesse dia? Não lembra? Foi nesse dia. Eu tava ali porque eu também só te conhecia pelo que os outros falavam, né? Sempre falavam muito bem de você, que você era um cara super gente boa, que era engraçado, que era animado, enfim. E aí eu tava sentadinha ali próximo da chefia de reportagem, tava acho que fechando meu texto. Aí ele apareceu, oi, tudo bem? Até que enfim, te conheceu pessoalmente, me recepcionou muito bem. Foi isso. Falou, seja bem-vinda, o que você precisar, conte comigo e tal, nananã. E beleza, e foi embora. Então foi algo rápido, assim. Mas eu achei ela bem bonita. Assim, chamou a atenção. Achei bonita, achei simpática. E é isso, mas parou por aí. Parou por aí. É que o homem, ele olha, né, Darcy, só fala... dá aquele liga o sensor aranha. Exato. O homem já vai... Opa. Fica com o radar ali mais ou menos posicionado, né? Não, eu lembro dele ter sido bem simpático também, mas eu já esperava, porque a galera já falava sobre ele, né? A gente tinha, inclusive, um amigo em comum, que era um cinegrafista que trabalhou muito tempo comigo, o Yarusi, que também trabalhou com você, lembra? E ele falava, pô, você tem o jeito do Darlisson. Vocês são, assim, muito parecidos, sabia? Vocês vêm trabalhar, mesmo que seja um assunto mais sério, mais duro, assim, vocês gostam de brincar, vocês têm essa leveza.
parece com ele, sabia? Gosto muito de vocês e tal. E tem mais dessa história Mas aí era também, só né? amizade, só amizade até Tem mais então. essa história de que as pessoas já estavam nos colocando juntos antes da gente estar junto. Conta. Contemos? Conta, Então lógico. tá, eu acho que são várias situações. Primeiro tem a internet, né? Numa foto, Aham. conta da foto que você tirou. O pessoal começou, aí a gente postou junto, se eu não me engano. Porque ele ia sair de férias. E eu fiquei no seu lugar, lembra? Que na época o Darcy era repórter ainda, né? E aí ele ia sair de férias e eu fiquei no lugar dele na redação. E antes dele sair, eu falei, bom, já que eu vou te substituir, vamos tirar uma foto juntos e tal, né? E foi justamente pra agradecer de ficar no lugar dele, né? Falar boas férias. Fica tranquilo que quando você voltar, seu lugar tá aqui, eu tô cuidando direitinho dele. Foi meio que isso. E aí a gente postou e a galera já começou, eu chipo. Tipo, chipa da onde? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver, não foi? E aí teve outros 3 episódios. Primeiro é que a gente chegava no mesmo horário pra trabalhar. Né? E na época estavam os 2 solteiros. Aí ela chegava, tipo, sei lá, de cabelo molhado, e as pessoas têm aquela coisa, Aí já falavam, você e a Marcela chegando juntos. Teve isso. Você As tá pessoas pegando? assim, Eu falei, tá? "Meu, Os você-" nossos amigos. Sim. Os nossos, assim, pessoal, cinegrafista, motorista. Eu chegava, eles... eu sei. Eu falei, gente, vocês estão loucos. Eu vim de Campinas, de cabelo molhado. Eu falei, gente, mas eu acabei Já deu de tempo pra acordar, secar. tomei banho. E aí tem outros 2 episódios que isso aí a gente, inclusive, contou no programa da Eliana, né, no nosso casamento, que foram as nossas mães. Que já nos colocavam juntos. Não, a minha mãe mandava foto da Marcela. E aí ela falava assim, olha, essa aqui serve pra ser a minha nora, hein? Eu nem olhava, a gente não tinha nada. Essa aqui serve pra minha nora. E minha mãe ainda falava assim, você vai casar no programa da Eliana. Isso, sei lá, 2 anos antes do casamento. Então a minha mãe profetizou. E a sua mãe também já tinha uma... É que, bom... Nós éramos os traumatizados de relacionamento. A gente não queria relacionamento. Também tem essa outra história, né? Os 2 não queriam. Eles tinham vindo de um relacionamento longo, eu também. E era isso. A gente até... Eu falo que o que aproximou nós 2 foi o fato de nenhum dos 2 querer relacionamento sério. A gente queria seguir a vida, era aquela história de pegar sem se apegar e tal. E aí a gente viu que tava na mesma página e começamos a se aproximar nessa história aí. Quando eu comecei a ficar mais em São Paulo, porque eu ainda morava em Campinas, e aí eu pedia mais pra minha mãe, você pode ficar hoje com a Livinha? Acho que eu vou demorar um pouquinho pra chegar, vou almoçar e tal, por aqui. Ela, o que tá acontecendo? Isso foi antes da gente começar a sair. Mas como assim? Por quê? Ela, eu já sei. Tem alguma coisa a ver com aquele jornalista, né? O Darlison Dutra. Aí eu falei, você tá doida, mãe? Nada a ver. Claro que não. Desencana disso aí, não tem nada a ver. E realmente, depois de um tempo... Eu acho que os astros já estavam se alinhando pra tudo acontecer, hein? Gente, mas foi uma coisa muito forte, né? Forte. A sua mãe profetizou. Dá pra ela soltar também o número da Mega pra gente dar virada, que é quando tá o prêmio tá maior. Acho uma boa. Depois que eu ganhar, o peço ela vai fazer pra vocês. Nossa, porque realmente, depois a sua mãe também já teve um olhar ali e tudo mais. Mas antes do relacionamento, quero saber como que era o clima nos bastidores entre vocês. Mesmo ali na amizade, no coleguismo profissional ali, como que era o clima? Vocês se davam bem? Conversavam sempre ou não? Tinha um certo afastamento? Porque foi pandemia, né? Lembrar que foi 2020. Então, assim, a gente se encontrava nos corredores, mas tinha aquele afastamento de todos os funcionários, né? E a Todos gente os trabalhava em profissionais. horários diferentes, né? Tanto é que ela me substituiu. Foi quando você me substituiu que a gente ficou mais próximos, né? Foi. Porque a gente trabalhava em externa, e aí então a gente mal, a gente chegava, se encontrava no corredor, do tipo, pegava a pauta, ia cada um pra um lado e não se via mais. Repórter trabalha na rua, né? A gente encontra... muito difícil encontrar com os outros repórteres dentro da emissora. A gente encontra com chefia de reportagem, com o apresentador, enfim, com o pessoal que trabalha lá, né? Com produção, com edição. Agora, repórter com repórter é muito difícil de encontrar. Agora, por outro lado, depois que teve o primeiro contato, não desgarrou mais. Não? Não desgarrou mais. Rolou um... Não, mas foi assim, um negócio muito forte, foi uma química muito intensa, que depois disso, a gente tava, desde o dia 1, a gente tava todos os dias juntos. Então, eu ia pra Campinas, ficava com ela, ela vinha pra cá, tanto é que eu tinha acabado de me mudar, tava num prédio novo, num bairro novo, e aí eu fui sair de férias, tive que viajar, mas a gente já tava no começo, que aí ela acabou ficando, porque ela morava em Campinas e trabalhava em São Paulo. Eu falei, fica lá no apartamento, você não precisa fazer esse trajeto, é perigoso de noite.
E aí, no fim, as pessoas... Aí, quando eu voltei de férias, me barraram pra entrar no meu prédio, porque eles achavam que ela era a moradora e que eu era... Eu era a visita, entendeu? E aí, resumo da obra. Depois disso, ela veio para São Paulo, morar aqui em São Paulo. Eu larguei o meu apartamento e fomos morar juntos. E desde então... Você foi já, né? Desde o primeiro dia do apartamento dela, você já tava lá, né? Não, foi tudo muito rápido, assim, o nosso relacionamento. Porque é aquilo, a gente já se dava bem, a gente tinha... Não tinha uma amizade. Mas a gente, quando se encontrava nos corredores, conversava, assim. E eu sempre achei ele muito simpático, ele também me achava. E o comentário do pessoal era que nossa energia era muito parecida, né, amor? O pessoal falava muito disso. E quando a gente só se aproximou mesmo, quando eu substituí ele mais uma vez na redação e você substituiu o Marcão, lembra? Que o Marcão sofreu um acidente, aí o Marcão ficou afastado por 15 dias e o Darnison foi para apresentação. Mas ele era repórter ainda. Foi quando você teve a oportunidade mesmo da apresentação no Primeiro Impacto. E aí eu fiquei no lugar dele ali na redação. Naquela época, a gente foi para um almoço junto com a galera. Teve um almoço junto com todo o pessoal, né? Tinha chefia de reportagem, tinha editor-chefe, edição, produção. Não lembro o que a gente estava comemorando, mas eu sei que a gente teve um almoço e tal. E aí, nesse almoço, foi que a gente conversou bastante, que o que aproximou a gente foi que a gente sentou um do lado do outro, começamos a conversar, e aí ele falou, não quero relacionamento. Eu falei, eu também não. Poxa, a gente tá na mesma página, que legal. E isso aproximou a gente, foi muito engraçado. Porque o que aproximou a gente era pra, na verdade, afastar, né? E não, e aí eu comecei a ver que eu tinha muito a ver com ele muito a ver comigo. Mas ainda não tinha esses olhares apaixonados, pensando que podia ser um par. Só que ali começou a surgir alguma coisa, entendeu? Você já tava na maldade. Conta pra gente. Nesse almoço já tava na maldade. Conta. Falei, eu acho que vai rolar, hein? Mas a história de quando deu match mesmo é curiosa, que envolve tudo isso daí. Envolve, inclusive, essa foto que a gente contou. Que ela postou, o pessoal começou a chipar. Ai, que lindo, que lindo. Ai, casal. Depois eu postei outra quando você tava na apresentação. Isso, então vai lá, conta essa parte da história, vai. Não, pode contar. Não, que você lembra melhor. Que aí você que postou e aí o pessoal começou a comentar. Nossa, eu chipo esse casal. Falaram alguma coisa tinham feito isso lá atrás, né? Numa foto. Tal, tipo, a gente nada a ver. Passou. Aí, quando eu fui substituí-lo mais uma vez pra ele ir pra apresentação... A gente começou a trocar mais figurinhas, até porque eu tava ali na redação como um suporte pro apresentador, né? Então, ele sempre falava, olha, vai entrar tal coisa, tal assunto, você tá por dentro? Então, a gente conversava, trocava muita figurinha pelo WhatsApp. E nisso, eu postei uma foto com ele tava na apresentação, foi dentro do estúdio, lembra? E aí, essa foto, a galera começou a chipar de novo. Falando, adoro esse casal, só que a gente já tava um pouquinho mais próximo, assim, né? A gente já tava mais envolvido, mas ainda não enxergava como paixão, como qualquer coisa do tipo. E aí, a galera teve um comentário que foi… eu ainda vou ver vocês dois casados. Aí eu falei, casados? Que povo doido. Aí eu mandei pra ele o print. Falei, olha isso aqui. O povo falando que ia ver a gente casado. Você também já tava na maldade, né, Marcelo? Eu não. Não, mas calma que nós não… Eu ainda não tava. Vocês vão entender, vocês vão entender o golpe da Marcela. Aí eu fui, né, mineirinho, devolvi, falei assim, olha, casado eu não digo, mas um caso a gente pode ter. Aí ela foi e respondeu, tá bom, um caso a gente pode ter. Eu falei, caramba! Eu dei o truque, ela chamou no 6, eu falei, agora? Agora vai. Aí eu já fiquei em choque, porque eu falei, gente, mas peraí, eu não sei o que fazer, porque eu nunca cheguei nessa parte, né? E aí foi bem no dia que o seguinte, a gente tava lá na redação e tal, a gente sempre teve a gente sempre foi muito unido, o pessoal, na época do Primeiro Impacto, né? Aí nós ganhamos lá, que um parceiro mandou uma caixa cheio de picolé, sorvete, picolé e tudo. E aí chegou, distribuindo, um amigo nosso, o Rafa, falou, depois posta lá nas redes sociais e tudo, pra agradecer o pessoal. Aí eu cheguei e falei pra você, né? Aí eu peguei o sabor. Você falou pra mim, só que do outro lado da redação, Falei pra todo mundo ouvir, né? Você foi do outro lado e falou assim, nossa, a Marcela tá que nem sorvete aqui. Era sorvete de quê? Morango com chocolate. Tentação. Nossa. Aí eu não sabia onde vai ver minha cara, né? Eu falei, gente, que no meio de todo mundo? No meio da redação. Aí, é uma prova de amor. Eu não sabia onde vai ver minha cara. Eu fiquei vermelha. Baixou a voz e falou, eu não acredito que você falou isso pra todo mundo ouvir. Aí eu atravessei a redação e falei, então vou falar no seu ouvido.
Aí eu cheguei e falei assim, agora vai ter que rolar. Essa... Aí Agora. foi. Aí Foi depois. Porque depois que eu falei pra ele, né? Que ele falou, um caso a gente pode ter. Eu falei, um caso a gente pode ter. Ele ficou em choque, ele parou de me responder. Não respondeu mais nada. Eu falei, o que aconteceu? Não tava esperando de novo. Fui surpreendido. Aí, quando ele saiu da apresentação, eu falei assim, como assim você joga fogo e vai embora? Olha isso. Eu não sabia que eu pensei que ele tinha ido embora. Aí eu falei, quer saber? Eu vou embora pra Campinas, não vou fazer nada. Era sexta-feira. Eu falei, não vou sair com ninguém, não vou embora. A hora que eu fui pro carro, ele tava lá. Bora! Aí eu falei, onde você tava? Aí ele falou, não, tinha ido me trocar e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí foi quando Aí esse tudo foi começou. o dia 1. Quando a Marcela veio aqui, ela contou essa história. Eu achei ótimo, porque eu perguntei a história do primeiro date, né? E foi a partir disso. E aí, você sabe como é a galera do UOL, né? Eles pegam só um trecho, botam ali a manchete. E eu sei que tem uma aspas da Marcela, que é uma aspas dura para um homem que falou assim, eu achei que ele era gay. Aí todo mundo só vê essa parte, não vê o resto do corte. Mas ele é gay. Gente, não! Assiste até o final. Darlison, você tem o seu direito de resposta, igual político. Você tem o seu direito de resposta pra falar um pouco sobre isso, pra ver se o UOL bota também na primeira capa. Eu não sou gay. E na verdade é o seguinte, enfim... o nosso meio, a gente tem muitos colegas que são gays, né? Quem trabalha no vídeo é muito preocupado com a imagem. Então pode ser confundido ali com um metrosexual. Exato. Que se arruma. Então a gente se preocupa com o cabelo, com a pele, faz procedimento estético, tá sempre maquiado, né? E por natureza e por educação, sempre fui muito gentil, sempre fui muito cortês. E as pessoas confundem isso daí porque querem aquele macho raiz que cospe no chão e que não faz a barba e fica todo descabelado. Né? E eu falei, não sou assim, né? E aí, mas eu nunca tive problema nenhum com isso. As pessoas brincavam, eu falava, não tenho problema nenhum com a minha sexualidade, eu sou muito certo do que eu sou, né? E a prova é isso daí, né? Então, mas eu puxei a orelha dela quando ela chegou, eu falei, mas você também joga um negócio desse. Você sabe como é que é o meu público. Falei assim, você sabe como é o meu público, isso aí vai dar pano pra manga. Aí, sabe o que eu respondi? Eu falei, mas amor, é verdade, você sabe dessa história. Ele falou, mas não precisa contar pra todo mundo, não precisa explanar. Deixa ali nos bastidores. Aí eu falei, ali. Você tem razão, tá bom. Não, mas tudo bem. Mas é legal porque, assim, do que ela achava em primeiro momento, acho que ela enalteceu esses pontos em você. A sua delicadeza, a forma de chegar, a forma mineirinha de chegar também, né? E o poder, Marcela, do homem engraçado. Porque o Darlison é um cara que faz piadinha no jornal, ele abre com muita alegria. Piada é a vida dele. Então, isso é muito bom, né? O homem engraçadinho, ele conquista muito mais do que aquele homem que é lindo, maravilhoso e tudo mais. Eu separei aqui, pra quem quiser se inspirar no Mineirinho, de como conquistar uma mulher, separei algumas cantadas aqui. Por favor. Posso usar? Não, eu falo ali. Essa é a hora, por favor. Olha, a maioria eu já falei pra Marcela, tá? Lá vem. Não sou plano de saúde, mas eu acabo com a sua carência. Você não é 2 caras numa moto, mas deixa meu coração acelerado. Onde que se Hoje eu vou te chamar de sinal vermelho, porque você tá de parar o trânsito, hein? Tem mais, ó. Eu não mudaria nada em você, só o estado civil mesmo. Chama, uma dessas vai funcionar, ó. Você gosta de história? Então vamos começar a nossa. Nossa sequência vai funcionar, vai por mim. Não, viu? foi bom. Aplausos. Muito bom. Confesso. É uma sequência dessa que eu acho que conquista e deu certo porque o case de sucesso está aqui. Claro, é um super case de sucesso, né? Imagina, olha isso aqui. É que você não conhece meu sogro. É pior. Não. Meu sogro assim, eu não sei quem é quem. Meu sogro vive de piada igualzinho. Quando eu conheci ele, eu falei, amor, tá explicado. Agora eu entendo. O Darlison é meu sogro escrito em tudo. O jeito de falar, e meu pai as piadas, é um cortejador. A minha mãe né, amor? É. A minha mãe, assim, é a coisa mais importante na vida. Ele faz questão de elogiar em público. Ele continua, depois de 35 anos de casado, até 40 anos de casado, é a mesma coisa. Eu acho que eu puxei isso dele. Puxa, e é bom, né? O romantismo é bom, né? É sempre bom, assim, elogiar. Você é daquele cara romântico, flores e tudo mais? Você é desse tipo? Não. Sou. Já fui mais... Não. Não é? Não. Porque ele faz de outro jeito, Não, entendeu? o Darlison é diferente. Como eu sou? Ixi, é pra falar a verdade, hein? Ele é meloso, ele é meloso. grudento. O Darlison é grudento.
Entendeu? Sou. Eu gosto de estar perto, eu gosto de estar junto, eu gosto de carinho. É isso. Que eu acho que foge um pouco do romantismo, sabe? Assim, não é que ele é romântico, ele é meloso, ele é grudento, é dramático, entendeu? É isso. Entendi. É porque diferente. outras pessoas veriam como romântico, né? Não, Mas é outras que ela não pessoas. gosta do… muito grude. Ela não gosta muito grude. Eu sou do time da Marcela um pouco. É. Eu já fico, opa, tá bom. Tá bom. Meu ascendente é câncer, né? E a minha parte de câncer é de estar muito perto, sabe? De cuidar, assim, sufocando. Aham. E algumas pessoas não entendem essa linguagem O de drama. amor. Não, eu entendo. Não, mas tá tudo bem. Eu Mas tô você é dizendo um que tá tudo bem. sagitariano convicto, né? Sagitariano. Eu acho que eu tenho um pouco dos dois, sabia? É. Traz um equilíbrio. Senão eu ia ser bicho solto demais, né? Tem isso também. E o câncer me puxa assim pra família, um pouco pra raiz, né? Que senão eu tava no mundão, eu tava fora do Brasil, entendeu? Fazendo loucuras. O Sagitário, ele é esse cara também engraçado, né? É Divertido. engraçado, é desapegado, é da amizade, é da viagem, é do consumo, entendeu? Ele vive o hoje. Sim. Ele vive o hoje. E aí eu acho que o câncer me faz pensar no amanhã, entendeu? Então, assim, me coloca um pouco no chão. E a Marcela é? Leonina. Nossa, não, mas Sou é leonina. brava, olha, Não sou vou te brava, falar. não. Vou me defender. Eu sou leonina, com ascendente em peixes. Então, eu também acho que me Mais equilibra, equilibrada. entendeu? Porque ao mesmo tempo que eu tenho esse senso de justiça, eu acho muito apurado, que é do leão, que é do leonino, né? Que briga e realmente entra… Luta pra não entrar numa guerra. Mas se entra, enquanto não resolver, não sai. E você sabe? tem uma característica muito boa, que eu percebo que minha mãe é leonina. Muito sério, mas muito prestativo. Sim. É assim, falou que vai fazer. Não tem essa de… o leonino, ele não volta atrás. Exato. Hoje a Marcela falou, a gente pode chegar um pouco atrasado. Eu falei, leonina? Vai chegar com certeza. Mas Porque é sério, o né? caso dela Sim. é leonina com ascendente em TDAH. Aí tem um certo problema, entendeu? Ela fala que vai cumprir, mas às vezes o TDAH atrapalha. Mas Não, ela mas veio. é isso. A minha característica é sempre… Eu sou determinada também. Eu reconheço, né? Depois de alguns anos de terapia, a gente começa a se reconhecer melhor, né? A entender como que funciona. Mas eu sou leonina nesse sentido, assim. Que eu sou muito determinada, tenho esse senso de justiça muito apurado, sabe? Que se uma coisa tá errada, eu luto pra mostrar que tá certo. Eu tenho minha opinião, você tem a sua. Você tá me mostrando que esse casaco é marrom. Mas pra mim, é preto, ele é preto e acabou. Não importa a sua opinião, entendeu? Eu tenho a minha e eu sou Leonina assim. é assim. Sabe? Complicado. Mas o peixes me equilibra. Eu não sou aquela leonina barraqueira, Não. sabe? Briguenta. Não, eu sou mais tranquila. Tanto que as pessoas falam, nossa, como você é doce. Você é meiga. Eu falo, olha, meu marido fala que eu enganei ele assim. Vai chegando Aí eu falo assim, vai, conversa comigo pra vocês verem, vai. Eu vou mostrar o outro lado da Marcela. Mas é isso. E o lado de peixes me deixa… É meu lado chorona. É meu lado mais emocional. Mais sentimental. E aquela coisa também do sexto sentido, sabe? Que eu escuto muito. E eu acho que é meu lado pisciano aqui. Mas eu Traz acho que eu tenho isso. uma mensagem interessante para dizer sobre isso. Que eu acho que quem está assistindo agora pode imaginar a dificuldade, às vezes, no trato, porque Sagitário e Leão são dois signos de fogo. E nós somos, assim, a nossa opinião é o que importa. Mas eu acho que o amor está em você amar o pior da outra pessoa, ou a parte mais difícil da outra pessoa. Eu acho que é isso que faz o nosso relacionamento dar certo, né? Porque tudo isso que às vezes me incomoda na Marcela é o que me faz admirá-la também. Porque é quando ela tem a força que me falta, é quando ela tem a motivação que me falta, entendeu? Eu encontro nela. Então, acho que é uma escolha diária quando você tá com uma pessoa, apesar de todas as partes desafiadoras de um relacionamento, né? Sim, não, sem dúvida. Porque é lógico que a gente só divulga, só mostra aquilo que é lindo, né? Óbvio. Aquilo que é maravilhoso em qualquer relacionamento. Mas não é fácil. A gente já tá indo pra quantos anos juntos? 5? Desde 5? É. Desde 20? 20 É isso. anos. Quase 5 anos. Então, e foi tudo muito rápido. A gente já foi morar junto antes, né, de qualquer coisa. Eu tenho uma filha, que o Dário é praticamente pai dela, por tudo que ele faz, enfim. Inclusive chama de pai, né? Fala assim, é minha filha, chama de filha e tudo mais. Acho bem bonito isso. Sim, sim. Não, é muito bacana isso.
ela tem o pai muito presente, né? Então, hoje eles entendem, assim, um lugar um do outro. E a Lívia é mega apegada a ele, sabe? É uma coisa muito legal. Então, foi tudo muito rápido. E logo em seguida a gente casou. E depois a gente já tava morando junto, enfim. É rápido? Foi Quanto tudo… tempo vocês esconderam essa relação nos bastidores da emissora de Silvio Santos? Quanto tempo? Ainda ela tem dificuldade demais de esconder as coisas, não. Mas vamos lá. Eu falava pra ele, como que eu vou mentir? Se as pessoas perguntarem pra mim, eu dou risada. Ela dá risada. Eu não consigo mentir. Eu falei, fuja. Aí eu falava, não vai dar certo. Eu não porque é o seguinte, divulgar. a gente não sabia A gente não onde queria ia dar. relacionamento sério. Então, se não desse certo, era bom que ninguém soubesse e vida que segue, né? Mas, só que os nossos amigos mais próximos, que eram do trabalho, que eram amigos comuns, descobriram primeiro, né? E aí… Até porque a Mari ajudou muito, lembra? Foi. A Mari Pontes, né? Que era editora-chefe já na época. Ela era executiva na época, né? E aí… Enfim, eu tinha que contar também pra pedir ajuda. Porque eu morava em Campinas. E eu lembro quando eu fiquei na sua casa, você morava no mesmo prédio que a Mari. É verdade. Então, a desculpa pras pessoas, quando ia motorista do SBT me buscar… É que eu tava na casa da Mari, entendeu? Teve esse combinado. Olha, Teve Deus também, isso quando também. ele quer agir… Deus, quando ele quer agir, ele junta as pecinhas e vocês nem perceberam. Você já contou aqui a história, quando você faz as contas de… Bom, não sei se ela contou, mas vamos lá. Pra quem não viu o episódio da Marcela. Que teve um episódio de como, assim, a nossa chefia ficou sabendo. Porque até então, só, 3, 4 pessoas que eram mais próximas sabiam. E aí aconteceu que a Marcela, nessa de Campinas, todas as madrugadas, ela se envolveu no acidente. Porque ela dormiu no volante. E aí, ela iria entrar mais cedo. Aí, de repente, eu acordo antes do horário, me ligando da chefia de reportagem, dizendo o seguinte: Darlison, você pode antecipar a sua entrada? Eu falei, posso, eu acordo aqui e vou, mas por quê? Não, porque a Marcela não vai vir. Eu falei, por que ela não vem? Ah, não, nada não, mas é que ela sofreu um acidente. Hã? Ela sofreu um acidente, eu desliguei na cara. E já liguei pra minha chefe e que ela sabia de tudo. Falei, o que aconteceu com a Marcela? Que eu acho que eu tentei te ligar, não consegui. Aí a Mari falou, não, a Marcela sofreu um acidente saindo de Campinas. Eu falei assim, esquece que eu não vou trabalhar hoje. Ah, não, eu vou lá socorrê-la. E aí, peguei meu carro. Nossa, eu cheguei em Campinas, assim, trajeto de 1 hora, eu cheguei em meia hora. Fui voando. Cheguei, prestei todo atendimento, ficamos juntos, todo o procedimento, tranquilizei. E nisso, como explicar para os chefes que 2 dos repórteres aquele dia não foram trabalhar? Detalhe, 2 dos 3 repórteres. Não, aí falaram assim, não, a Marcela sofreu um acidente. Aí eu falei assim, e o Darlison? Não, o Darlison foi socorrer. O Darlison virou enfermeiro agora. Eu falei, não, então, vamos explicar. É que vocês não sabem, mas eles estão juntos. Aí a gente não sabia a reação, no fim, a Silene, né, nossa chefe, então falou, ai, que lindo! Sério? Os que dois, legal! Que bacana! E aí foi assim que a nossa chefia descobriu. Mas aí, o seguinte, o resto não sabia ainda. E a gente nessa, vamos tentar esconder do resto agora. Aí acontece que a gente ia passar um Réveillon juntos, né? Junto com esse casal lá, vizinho que morava do nosso lado, do meu lado lá. Vamos passar o Réveillon juntos, aí nós tiramos foto, com o mesmo fundo, com a mesma sacada. Separados, né? E aí ficamos naquela e aí, posto ou não posto? Aí ela falou assim, não, eu vou postar. Eu falei, então posta você, eu vou postar pra outro lugar, sem mostrar os prédios da frente e a sacada, beleza. Aí nisso ela enrolando pra postar, eu fui lá e postei. Aí ela foi e falou assim, não, eu vou postar. Porque eu falei que ia postar. Eu falei, não, mas já postei, se demorou demais, ela não tô nem eu. Eu falei, não, então peraí, não posta ainda não. Eu fui, peguei a foto e dei uma de editor de foto. E aí eu mudei a cor da sacada, eu mudei a cor do vinho, era vinho branco, botei um vinho rosé, entendeu? Eu mudei o fundo, eu quase que mudei assim, quase que eu tirei o prédio de fundo do lugar. Ela falou, você acha que alguém vai acreditar nisso, pelo amor de Deus? E no fim, eu sei que… Não, mas aí eu não postei. Ela não postou. Editor, óbvio que não. Aí foram as fotos iguais, aí as pessoas já começaram… como assim, esses dois passando? Juntos. Vocês estão querendo enganar quem? Todo mundo já sabe, não precisa tentar enganar. E a gente negou. Aí foi se espalhando. Foi se espalhando. A gente começou… O primeiro beijo, né? O primeiro dia foi em outubro, dia 9 de outubro de 2020. E a gente só assumiu o namoro em abril. Em abril. Quando ele me pediu em namoro. Escondemos o que deu, né? Foram 6 meses. Não, bastante coisa. Valeu. Bastante coisa. Bom, vocês foram bem. Vamos para um quadro aqui que é Quem é Mais?
Fazer umas perguntas pra saber quem é mais. Vamos começar com quem é mais ciumento dos dois, hein? Hein? Darlison. Um pouquinho mais, É um pouquinho quanto? Um pouquinho mais, assim. Um pouquinho. 10 vezes, não tô brincando. Discorra. Por quê? Não, mas eu nunca me assumi ciumento, mas eu sou, vai. Você tem um avião desse do lado, tem muito gavião por aí. Tanto é que no começo, ela postava uma foto, eu era o primeiro a comentar, marcava território, eu já curti o comentário e pedia pro pessoal, gente, curte meu comentário pra ele ficar aqui em cima. Pra quem chegar, já vê que já tem alguém na vida dela. Boa. Marcar território. Essa é a estratégia, então. Entendeu quão pouco ele é mais ciumento? Os ciúmes eu achei tão normal, assim, coisa tão básica. E quem é o mais orgulhoso? Briga na hora de pedir desculpa, falar... Ela até porque ela nunca tá errada. A Marcela é o seguinte, quando ela tá certa, ela tá certa. Eu não passo frio porque eu tô sempre coberta de razão, entendeu? A Marcela, quando tá certa, tá certa. Quando tá errada, tá certa. Você sabe que o casamento é um relacionamento a dois, né? Em que uma das pessoas está sempre certa e a outra é o marido, né? No caso, eu. Então, a orgulhosa é ela. Esse é o segredo pro casamento durar, né? Então, gostei. Quem é o mais romântico dos dois? Eu achava que eu era mais, né? Mas como ela falou que eu não sou romântico, eu sou meludo e grudento, então na verdade, vou me abster da resposta. É o seguinte, agora falando do TDAH, que é algo sério, né? Nessa história toda, eu realmente fui diagnosticada. Eu tenho muitos esquecimentos, assim, é muito difícil. Eu luto contra a minha cabeça o tempo todo pra conseguir lembrar de tudo, fazer tudo no tempo certo e tal. Então, eu não sei o romantismo a que ele tá ligado, sabe? Se é em lembrança de data, nenhum dos dois lembra. Não sou só eu, ele também não lembra. A gente fica meio perdido, assim. Não sei, amor, quem que é mais romântico? Eu. Senti firmeza nessa história. Porque ela deu uma balançada aqui, você falou, eu. Ela escorregou demais pra responder, entendeu? Entendi. Quem é o mais chorão dos dois? Eu. Uhum. Sim. Nem precisa... Não, mas é porque o meu lado canceriano também me faz ser sensível, não, que você é costuma... Você ele acha que é drama. É diferente de choro, mas entendeu? Ele não chora, é muito difícil dar de chorar. Muito difícil. Mas não quer dizer que eu não sinta. Mas você perguntou não sensível, você falou chorão. Chora com então é ela. Chora com filme, chora com... Ela. Tá bom. E quem é o mais viciado em celular? Ela. Não. Sim. Não sou, não? Pergunta pra Livinha. Não. Mãe, você não sai do celular. Não, hoje eu trabalho com celular, amor, é diferente. Mas vamos lá, a gente não... Vamos pontuar que a gente não é viciado. Eu uso o celular, se você ver aqui o tempo que eu uso o celular, eu uso muito a trabalho, porque... Além de jornalista, eu sou um produtor de conteúdo. Eu sou também um influenciador digital. Então, assim, o tempo todo eu tô pegando vídeo, eu tô pegando referências, eu tô gravando, eu tô editando. E eu acredito que ele, nesse sentido, tá mais ativo, porque como eu já trabalho hoje com rede social, com internet, eu, por exemplo, não tô abastecendo as minhas. O que eu acho um erro, que eu deveria abastecer mais. Mas porque como eu já trabalho com isso, quando chega meu tempo de descanso, eu não quero ficar mexendo em rede social, não quero ficar mexendo no celular. Eu vou fazer outra coisa. Então, eu acredito que ele, sim, fique muito mais tempo. Apesar que quando ela me vê assim, com o celular deitado e fazendo assim, ela fala, tá jogando. Ele joga. É verdade, joguinho. Fica o tempo às vezes pra passar todo. o tempo. Tipo, eu tô no tédio, sem fazer nada, aí eu fico jogando. Até quando tem o que fazer, né? Mas tudo bem. É procrastinar, né? Aquela bela procrastinar. Normal, né? Normal. Faz parte do ser humano, né, Gabi? Bom, vocês como um casal aqui que... Muita gente, quando teve o episódio, os cortes da Marcela, falou, nossa, eu amo esse casal. É o comentário que eu mais recebo ali no Eles que Lutam. Eu amo esse casal e tudo mais. Então, eu quero que você dê dicas. Vocês dois deem dicas pro pessoal. E eu quero que vocês respondam alguma pergunta, que é o saque sobre relacionamento. Né? Tá. Like é traição? A pessoa dá um like, assim, num cara bonito ali. Uma foto ali de um Cauã Raymond, de uma Isis Valverde. E aí? Pode ou não pode? Pode. A gente é muito tranquilo em relação a isso, eu acho. E aí, Darcy? Pelo menos Tranquilo. Tranquilo. Sossegado, não, sem problemas. Não é traição, é só uma Pode, curtidinha. imagina. Não, e o ciúme não pode chegar nesse ponto, né? A gente falou sobre ciúme no sentido de você cuidar, de você ter ali por perto e valorizar o que tá com você.
né? E agora, passou do ponto de você controlar o que a outra pessoa faz, sabe? E aí você viu agora, teve uma atualização do Instagram, que eles falaram que é pra dar mais problema ainda com os casais, né? Que agora o Instagram parece que não vai mostrar quem a pessoa segue, né? Aí é um problema. Então se o like já é o problema, imagina isso daí, né? E aí entra num outro ponto que eu vou perguntar pra vocês. Senha do celular um do outro, é confiança ou é aquele relacionamento tóxico? O que vocês acham? Confiança. A gente não tem problema nenhum. Tem problema de compartilhar. Não, ela pega meu celular, eu pego o celular dela e a gente confia um sabe a senha no do outro, mas um confia no outro. Claro, não, às vezes eu até brinco com ele, né? Que eu falo assim, empresta aquele celular, ele pra quê? Eu falo, pra fuçar daqui. Falo pra ele brincando, assim, sabe? Eu acho que é confiança. E também vocês dois, assim, pessoas da mídia. Tem muita gente na DM. Existe esse assédio. A gente não pode fingir que não existe. A gente não pode nem ser hipócrita. Se isso acontece nos comentários, né? Tipo assim, às vezes tem uma foto. Eu e ela, como casal. E ainda tem gente que chega lá e comenta de maneira desrespeitosa. Mas a gente não precisa fazer nada, porque a gente tem uma legião de defensores que gostam da gente, compram a briga e assim, faz a pessoa excluir o comentário e sair de lá. Ou então fala assim, bloqueia ele, bloqueia ele, bloqueia ele. Então, você sabe que esse assunto é muito curioso, Gabs, porque assim... as pessoas normalmente têm uma opinião oposta, né? Diferente da nossa. E desde quando a gente se conheceu, a gente tem essa mesma opinião. Por quê? Porque ele é uma pessoa pública e eu também. E desde o início, ele sempre recebeu uma chuva de likes e de mensagens, algumas sem noção, outras não, e eu também. E a gente compartilhava isso, falava assim, nossa, olha esse cara aqui, como ele tá falando, olha o que eu recebi. E ele é a mesma coisa, nossa, olha essa aqui. Então a gente tem essa confiança. E até o fato de você responder, às vezes, uma pessoa que parece que tá enxergando ali uma segunda intenção, a gente tem que responder de forma... educada e também assim, ser o que nós somos, simpáticos e tudo mais. Se a pessoa confundir, eu acho que a maldade tá nos olhos de quem vê. Isso, aí tá no coração dela, entendeu? Ele confia em mim, ele sabe do que eu penso, do que eu sou, e eu confio nele, sei do que ele é e do que ele pensa. Vou botar uma pimenta aqui também. Vamos apimentar um pouco mais, que é... seguir ex nas redes sociais, pode ou não pode? Pode. Pode? O que você espera eu responder todas? Ele fica assim, ó. Eu não quero dormir na casa do cachorro hoje. Um homem inteligente é assim, você só reage, você não age, não, né? Um homem inteligente tem uma mulher mais inteligente do lado. Eu vou esperá-lo responder as próximas. Tá bom. Bom, ex mandou mensagem. Mostra ou esconde? Pra não causar aquela briga. Vai dormir agora. Mandou uma mensagem assim, WhatsApp. Do nada. Brotou aquele oi sumido. Mas não tem. Não tem mais, se tiver, né? Mostra. Mostra. Do mesmo jeito que a gente mostra do comentário de outras pessoas, entendeu? Mostra. Esperei ele responder. Você deixou ele responder. Cuidado, isso. Cuidado. Você tá num ambiente pantanoso. Você tá num ambiente pantanoso. Calma. Suadeira vai agora. Acabar. Eu vou te ajudar. Vai acabar, porque os homens se ajudam, né? Vai acabar. Nossa, agora vai piorar. Homem deve pagar o encontro, ali o jantar, ou deve fazer a linha Caio Castro e dividir a conta? Essa é boa. Bom, eu pagaria. Eu. Porque, não sei, a educação que eu tive, né? E eu sou assim, inclusive, com os amigos. Vou sair, convidei. Eu faço questão, às vezes, se eu tenho condições, se eu não tô duro, eu vou lá e pago, sem problema. A gente faz direto, a gente chama a gente em casa, não, tá tudo bem. Apesar de que eu defendo também, e é uma coisa que me orgulha muito a Marcela, é que eu coloco ela em local de igualdade, paridade comigo em todos os sentidos. Sejam nas obrigações de casa, nas contas de casa, em todos os sentidos a gente divide tudo. Então hoje, por exemplo, eu vou pagar, ela fala, não amor, vamos dividir. E eu aceito e tá tudo bem, porque eu acho que tem que ser assim. Eu acho que eu sempre tive essa dificuldade, né? Em aceitar que pagasse por mim, que fizesse por mim. E é algo até que eu tive que trabalhar pra deixar um pouco mais, pra entender o que é o casamento, né? Que, na verdade, quando a gente se casa, somos um só. Sim. Então, a gente tem que pensar como família. Então, a renda é da família. É tudo como família. E era uma dificuldade minha. Então, eu também acredito nisso. E chega um ponto que é natural. Você chega, um tira o cartão, o outro tira o cartão. Não, deixa que eu faço aqui. Não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Aí eu faço aqui. Então, é isso. Não tem uma regra, A sabe? cumplicidade ali, a parceria, exato. né? Mas se o cara chamou,
paga o jantar, pelo amor de Deus. Assim como se eu chamar, né? Eu vou fazer questão. Faço isso com as minhas amigas, gente. Como, né? Como que não vai fazer? E se o cara fizer muita questão, a mulher também aceite. É um agrado, às vezes é um carinho também. É um carinho, também é exato. um romantismo, você fala, Também. não, deixa amor, eu pago hoje. E um casal que posta tudo, toda hora, é felicidade ou superficial? Porque tivemos Nossa, sim. um casal aí que separou recentemente, que a internet só fala disso. Choquei, só fala disso. Zé Felipe e Virgínia. O pessoal comentou muito sobre é superficial, nem tudo que você vê na rede social é verdade. O que vocês acham? Quanto mais posta, mais superficial é ou pode existir também uma felicidade? Vai, Quer responder? irmão. Você que é... Eu sou fã, Cadê o né? número? Então eu posso ser Aqui, ó. parcial. 005 é o número da OAB dela pra defender a Virgínia. Ah, é? Mas não é, Eu diga posso ser aí. parcial. Não, é um casal que eu admiro muito, sabe? E a Virgínia eu admiro muito como profissional. Um assim. ex-casal, né, mano, cara? Uma ex-casal, não deixa de ser, né? Construir uma família, enfim. Então, eu tô sofrendo com essa separação também, né? Ela chorou assistindo, Chorei assistindo os stories da Virgínia anunciando o término com ela o e o Zé Felipe, os dois estavam Ela juntos. chorou. Você chorou? Eu chorei. O Zé Felipe chorou. A Virgínia ainda não. Ela não. Mas ela tava bem abalada. Sim, É todo isso, mundo, cada um assim. sente de um jeito, né? Eu acho o seguinte, eles trabalham com isso, principalmente a Virgínia. Então tá tudo bem, ela escolheu essa vida de exposição e tá tudo certo, eu não julgo. Eu acho que foi o que a alavancou, entendeu? Pra ter tudo que ela tem hoje, pra conquistar tudo que ela conquistou, e ela mostra o que ela é ali. Assim como o Zé Felipe mostra o que ele é. Eu não acho que o término do relacionamento deles tem a ver com essa exposição. Acho que uma coisa é separada Também da acho. outra, sabe? E eu acho que o problema está em quem do outro lado vê apenas as flores. Você não tem que se iludir. E você tem que saber que é um relacionamento como qualquer outro. E que raras as exceções, de maneira geral, ninguém vai abrir o story e postar que tá brigando, ou postar que tá chorando, ou postar que tá xingando, às vezes desrespeitando um ao outro. Ninguém vai postar isso. Agora, é erro de quem não posta? Não sou obrigado a postar a hora que eu tô discutindo com a Marcela. Agora, é erro de quem acha que a nossa vida é só flores, é um jardim florido lindo o tempo todo, não é? E só Né? porque Não tem é. dinheiro, porque são milionários, que o amor simplesmente acontece. Não é bem assim. Ajuda, mas também não garante tudo, né? E posso falar? Claro que a gente são só especulações, tá? Exato. Porque a gente não tem contato, a gente não conhece, enfim. Apesar do Darlison ser colega de trabalho da Virgínia, né? De ser do SBT também. Eu acho que o fato deles trabalharem demais também pode ter afastado o casal. Né? É o que eu falo sempre com o Darlison, porque a gente que não tem a vida que eles têm, luxuosa, que cheia de compromissos, a gente não encontra tempo pra ficar junto. Porque dia de semana, agora como ele tá trabalhando na madrugada, eu saio pra trabalhar. Quando eu chego do trabalho, ele tá indo dormir. Então, quando ele chega do trabalho, eu tô saindo pra trabalhar. A gente não tem tempo pra ficar juntos. E todo final de semana que a gente tá com a Livinha, a gente pensa em final de semana pra ela, não pra nós dois. Então, a gente sempre vai ficando em segundo plano. Então, eu até comentei isso com ele quando aconteceu o término. Eu falei, nossa, você viu só que coisa? Eu fiquei muito chateada por eles terem terminado esse relacionamento, mas é algo que a gente pode trazer pro nosso relacionamento e lembrar sempre que a gente precisa do nosso momento. Coisa que a gente fazia há algum tempo atrás, que a gente tinha mais tempo, e que a gente precisa voltar a fazer, é pegar os finais de semana livres e viajar. Não falo viajar longe, pode ser numa cidade vizinha, que seja um hotel. Aqui em São Paulo a gente já fez isso. Sim. De sair de casa, de fazer algo diferente, de ir num restaurante, de tomar café em um outro lugar, de ter experiências só nossas, porque isso também fortalece a gente como casal. A rotina engole a gente, né? Engole. E eu aprendi uma coisa importante agora, que vai de encontro com o que você perguntou. E que eu acho que muita gente pode se sentir culpado ao ver outros casais postando tudo o tempo todo e falar, nossa, será que a gente não demonstra esse amor? Quando você estiver com alguém, principalmente quando esse momento é escasso, aproveite e esqueça do resto do mundo. Esqueça de rede social, esqueça de seguidores. Viva aquele momento. Sabe quando você sai com seus amigos e no dia seguinte você fala, caramba, não tiramos uma foto. Por quê? Porque estava gostoso, porque o papo foi bom. Isso vale também, inclusive, para o dia a dia, numa rotina tão corrida, nos raros finais de semana que você tem junto, no momento, entendeu? Então, esquece story e só vive aquele momento e guarda na sua memória, que eu acho que é o mais importante. Maravilha. Agora pra gente ir pro momento fofo também. Vocês já tiveram outros relacionamentos. Uma pessoa, ela vem com uma bagagem quando chega, Sim. né? O que no seu relacionamento com a Marcela você encontrou que você não tinha encontrado em nenhum outro relacionamento? Depois você responde a mesma pergunta.
Começa comigo. Vamos lá. A Marcela ser dona de si, de ser autêntica, de ser independente, sabe? E é uma pessoa que eu consegui ver um futuro da gente caminhando junto, na mesma direção, na mesma velocidade, com valores parecidos. Sabe? Então, eu acho que o que me chamou mais a atenção nela é o fato dela já ser uma mãe. Eu admirava ela muito como mãe, né? Porque esse lado meu da paternidade é muito forte. Então, eu acho que a Livinha, inclusive, foi um elo importante. Porque, assim, ao você desenhar um futuro com uma pessoa e eu quero ser pai, eu já conseguia ver, além da mulher Marcela, eu já via a mãe dos meus filhos, a Marcela. Então ficou mais fácil para eu idealizar lá na frente, entendeu? Então eu acho que ela me ensinou tudo isso. E não, assim, não existe a pessoa perfeita. Não existe e nunca vai existir. Mas ela, para mim, é o mais próximo da perfeição que pode existir, assim, do que me completa. Nossa, que isso, hein? Você viu? Depois dessa eu não posso nem falar. Eu não vou mostrar esse episódio pra minha namorada, não. Não, mas ela sempre se supera. Vocês vão ver. É e agora? Agora, né, falar. Difícil. Agora você vai ter que se superar. Marcela, e aí? O que tem no Darlison que você não encontrou em outras relações? Eu acho o seguinte. Primeira coisa. O que me encantou no Darlison é ele ser quem ele é. Ele não querer mascarar, ele não querer ser um personagem. Sabe, desde o primeiro momento que eu encontrei, que eu conheci, como a gente não tinha essa intenção de relacionamento, eu vi quem era o Darlison real. Sabe, por meio dos amigos, por meio do trabalho ali. Então, isso foi o que mais me encantou nele, eu acho que num primeiro momento. E depois, de entender que estamos na mesma página, que a gente tem os mesmos sonhos. E dele ser meu porto seguro, dele ser meu apoio em tudo. Emocional também, sabe? Enfim, em tudo. Ele sempre foi um cara que conversou, do diálogo também. Eu acho que isso eu nunca tinha tido antes. Apesar dos dois serem teimosos, né, orgulhosos, aquela coisa da gente ter também, assim, da opinião, sempre defender a nossa opinião, a gente é muito do diálogo. Eu acho que isso salva relacionamentos. E uma vez eu aprendi com um amigo que era pastor na época, não falando de religião, mas eu lembro que ele falou uma coisa que ficou, assim, gravada em mim, que ele falou: amor não como que ele falou? Esqueci agora. Amor é escolha. Ele falou: amor é escolha. A paixão vai e volta. Principalmente durante um casamento. Vão ter momentos bons que vocês vão estar mais apaixonados e outros momentos não tão bons. O importante é você escolher aquela pessoa todos os dias. E isso significa amor. Depois que ele me falou isso, sabe quando a chavinha vira? Eu falei: é exatamente isso. E foi o que aconteceu comigo com o Darlison. A gente escolheu se amar. A paixão, graças a Deus, nunca foi embora. Até hoje ela permanece. Mas se um dia ela diminuir, tá tudo bem. A gente é uma família, sabe? Que isso, hein? Vai. Eu não quero nem mais falar nada nesse episódio. Você, por favor, deixa o like, comenta, se inscreva, elogia esse casal, porque vocês deram uma aula. Eu acho que o amor também é a verdade do momento. E vocês conseguem transmitir essa verdade com perfeição. Uma saideira? Vamos. Dá tempo aí? Dá tempo, Léo? Uma saideira? Vamos. Porque teve o casamento, né, Eliana? Eu adoro essa história, eu adoro essa história. Até tem a Eliana ali atrás de você, Darlison. Tem a Eliana aí, ó. Demais. Nossa madrinha, posso botar aqui? Por favor. Nossa Essa madrinha. Aqui é a nossa madrinha, vamos deixar ela aqui no meio do Eu casal. tinha esse CD. Então, como você conseguiu, primeiro, esconder essa surpresa? Teve também a questão do vestido, que como mede um vestido de noiva, pra chegar perfeito no dia. E tem a história que a Marcela comeu um rodízio. Ela falou: não, quer saber? Eu tô gravando o dia inteiro, eu vou meter um rodizão pra dentro. Ela, tacou-lhe o rodízio. No dia do casamento, 3 horas antes. Eu não sabia que ia casar, né? Porque se eu soubesse, olha... Isso pra mim é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Olha, a pergunta que a gente mais ouve, que ela mais ouve é verdade que você não sabia de nada? É verdade ou não, amor? É verdade, gente. É verdade. Eu realmente não sabia de nada, mas eu já logo explico. O assunto casamento estava presente em casa. Qual foi a ordem cronológica? Eu saí do SBT, perdi o plano de saúde, eu e Livinha. Darlison, funcionário, a gente já morava juntos,
Vamos fazer uma união estável? Eu falei pra ele. Porque aí a gente já consegue pelo menos o plano de saúde. Aí ele falou, não, vamos casar. Eu falei, casar? A gente já casa de uma vez. Eu falei, mas eu quero festa, quero véu, quero tudo. Aí ele falou, não, então vamos fazer o seguinte. A gente abre uma poupança, guarda o dinheiro por 1 ano. Daqui a pouco a gente vê quanto a gente tem e o tamanho de festa que a gente pode fazer. Eu falei, fechado. E aí a gente casa já no civil. Só que ele começou a me enrolar no civil e tal. E a gente conversava muito sobre casamento, porque eu acreditava que eu ia casar dali 1 ano, no mínimo. Só que não. Agora a história do vestido, né? Que foi um grande desafio. Falou assim, olha, eu preciso que você me passe algumas informações do vestido. Eu falei assim, olha, o que eu sei é um vestido branco. A Marcela, ela mede 1,67 tal. Ele falou, não, você não tá entendendo. Olha, eu preciso... Lucas Anderi, o Lucas Anderi. Eu preciso aqui dessas medidas. Ele me passou uma lista que tinha, sei lá, 15 medidas diferentes de partes do corpo que eu nem sabia que existia. Eu falei, Ele se vira e você tem 2 semanas. Falei, cara, lascou. Então, assim, além das medidas, eu tinha que passar para ele o estilo do vestido que ela gostava. E quando eu comecei a pesquisar, eu descobri que havia 1 milhão de possibilidades. Aí, vamos lá. Primeiro, vamos tirar as medidas. Aí, chamei a melhor amiga dela. Falei, você vai ser minha cúmplice. Então, nós precisamos tirar as medidas da Marcela. Vamos fazer essa coisa. Faz que vocês vão comprar as roupas da China e fala com ela que vocês precisam tirar a medida porque lá... porque não dá para devolver. E aí, vocês tiram uma da outra. Comprei uma fita métrica, ela chegou com a fita métrica. Ela, nossa, mas pra que isso? Não. Aí, eu comecei a falar, não, aproveita e tira aí que aqui tá pedindo no site aqui da Shopee, aqui do AliExpress, medida do busto do não sei o quê. Aí, tirava. Ela, não, mas pra que tudo isso? Eu falei, vai tirando. Anotei. Passei. Agora, para descobrir o estilo, o que ela queria do vestido. Aí eu começava a caçar casamento no Instagram. Então eu descobri assim, uma amiga em comum foi padrinho de um casamento, madrinha de um casamento. Eu clicava e eu falava, olha aqui, amor, fulano foi padrinho. Aí eu já ia no perfil da noiva, via a noiva, olha aqui, olha o vestido dela. Nossa, elegante, né? Aí ela começava a pontuar, eu não gostei disso. Nossa, eu achei lindo. Aí eu usava um decote maior e eu anotava, escondidinho. Mas é difícil eu não gostar de alguma coisa, esse é o problema, né? Porque eu gostava de tudo. Aí o vestido ficou um Frankenstein, assim, sabe? Não, eu fiquei com muito medo de dar ruim. Mas deu certo. Deu certo. E o churrasco, hein? O rodízio, nossa, maravilhoso. O rodízio foi o seguinte. Estava trabalhando, tava num dia lá, trabalhando para a Eliana, o que eu acreditava, que foi vendido pra mim, tá? Uhum. Você vai fazer um freela, tal, a gente vai fazer uma surpresa pra um noivo que vai ganhar o casamento. Então, hoje é só surpresa. A gente vai depois até um lugar onde a esposa dele ganhou, entre aspas, um ensaio fotográfico. E lá ele vai fazer a surpresa pra ela. Só que o casamento é outro dia. Falei, fechou, né? Maravilha. E eu olhando no relógio, preciso ir embora, que minha filha tá na escola, né? Preciso buscar minha filha. E eu em contato com o Dani, só não esquece. Ele vinha, tal horário, sai da escola. Ele, tá bom, tal, não sei o quê. Falei, acho que eu não vou voltar a tempo. Fizemos essa surpresa lá pro noivo, que na verdade era um ator, né? E o noivo não desenrolava, não falava muito tímido. Eu falei, meu Deus, eu não vou arrancar a emoção desse cara. O que eu vou fazer? Tá, falei com ele e tal. Aí a galera falou assim, vamos almoçar agora, já parar numa churrascaria. Tudo por conta do SBT e tal, né? Falei, nossa, maravilha, vamos pra churrascaria. Tava com fome, tinha trabalhado a manhã toda, né? Aí cheguei, fui logo no rodízio, né? Falei, tô com fome, comi. Aí, vamos agora lá pra São Bernardo do Campo, que é onde ia acontecer a surpresa. Aí, eles me separaram também. Normalmente, eu andava na van junto com a galera, né? E naquele dia, eles falaram assim, não pode, você vai ter que ir num carro alugado. Eu falei, gente, mas não precisa disso. Eu não tenho essa coisa de estrela, né? Preciso ir num carro separado. Não, mas a norma deles, tá bom, me senti mal, né? Falei, poxa, querem me separar da equipe técnica, eu adoro ir com os meninos na van, mas tá tudo certo. Aí cheguei pro motorista, falei assim, nossa, acho que eu tô passando mal, acho que eu comi demais. Ele, sério? O que você quer? Quer que eu pare? Eu falei, não, abre um pouco o vidro, deixa eu deitar um pouco. Ele, pode deitar. Eu deitei, tava de calça jeans, aí eu abri assim, sabe o botão da calça? Quando você abre o botão da calça pra aliviar. E aí eu fiquei um pouco deitada, assim, porque o caminho era longo, né? Demorou quase 1 hora, assim, pra gente chegar. E fui deitada, tranquila e tal. A hora que chega, que tem a surpresa e tudo mais, a primeira coisa que eu falei pro Lucas Anderi foi,
meu Deus, eu comi um boi hoje. Eu falei pra ele. Aí ele, como assim você comeu um boi? Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu comi tanta carne que parecia um boi inteiro. Como é que eu vou entrar nesse vestido? Ele, você vai ter que entrar. Se vira. E graças a Deus deu tudo certo. Deu prejuízo no rodízio. É isso. Teve que vender não sei quantos Jequiti pra SBT bancar isso. Mas maravilha. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, viu? O casal que é meta de relacionamento aí, porque é um casal alegre, pra cima. É muito difícil a gente ver isso de pessoas que são tão autênticas, mostrando tanto nos bastidores quanto nas redes sociais. Então eu vejo que vocês têm fãs por conta disso mesmo. Vocês são muito autênticos e continuem assim, muito mais amor pra vocês, amor pra quem também tá assistindo. E é isso, obrigado, Amém. Viu? Gostaram? É isso, demais. E acreditem no amor, tá? Você pode chegar num ponto da sua vida que você fala, estou traumatizado, mas Como nada estávamos. que um amor verdadeiro e uma escolha diária cure esse trauma que você tem, essa ferida aberta aí. Eu falo que o amor, antes de ser amor, ele é amigo. E o Darlison é meu melhor amigo. Que maravilha. Por favor, deixem as redes sociais Gabs. pro pessoal seguir vocês, né? Marcela Munhoz, com L só e Munhoz com Z. Darlison Dutra, tô em todos os lugares, Facebook, Twitter, Threads, Instagram, TikTok, Kawaii e as outras que vierem o por aí. influencer. É isso. Gente, lembrando que eu só pergunto e eles que lutam. Até semana que vem, pessoal. Valeu!